Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao quinto episódio do Making Off do Dona Flor e seus dois maridos. Estou falando aqui de pós-produção de som para o audiovisual, né? E estou compartilhando um pouco com você como está sendo o meu processo de fazer essa série, que tem várias particularidades, tem várias demandas específicas, desafios específicos e questões específicas, né? Bom, esse já é o quinto episódio, eu recomendo você assistir os outros também, que cada episódio eu estou trazendo uma coisa nova, né, e estou sempre falando de questões que surgem e tudo mais. E agora eu vou falar um pouco sobre efeitos sonoros e sobre, né, Foley, edição de efeitos e tudo mais, e a restrição que a gente tem nessa série. Bom, para começar, essa é uma série baseada em um filme chamado Dona Flor e seus dois maridos, na última versão, né, desse filme, que foi lançada em 2017, né, então já existe há alguns anos aí, né, já está lançada já há mais de 5 anos. E logo, é uma série que está sendo uma remontagem desse filme. Então pegou o filme, remontou ele e ao mesmo tempo inseriu cenas que tinham sido deletadas, reaproveitou coisas, mostrando coisas novas, uma pegada nova, com umas ideias novas dessa mesma história, né? Com uma outra roupagem, digamos assim. Então, isso ao mesmo tempo que traz certas vantagens no sentido de prazo, no sentido de lançamento, né? De demanda, também traz certos desafios, porque esse filme já está gravado, já está editado e tudo mais, então a gente não conseguiu encontrar os áudios originais da época para a gente poder fazer a pós-produção de som como se fosse do zero, né? Pegando tudo que estava lá. A gente teve que partir de alguns áudios que era o que eles tinham lá e era pouca coisa. Isso fez a gente ser bem limitado no nosso trabalho. A gente não tem os áudios originais, então não dá para ficar fazendo fio muito longo, achando room tone na edição de diálogo muito longo, né? A gente tem que, não dá para achar alternativas do take para consertar alguma coisa na edição de diálogo, tudo mais, ou para aproveitar para efeitos, tal. A gente está basicamente editando em cima do AAF, né? Com os áudios como eles vieram da montagem, salvo em um momento ou outro que não tinha como, a gente estava com um áudio muito problemático para trabalhar e limitado, né? Porque só era o microfone da câmera, tudo mais, situações assim que a gente fez uma mobilização, digamos assim, para poder encontrar esses áudios, né, respectivos, e aí encontrou e a gente substituiu aqui e trabalhou com eles. Então, a gente só conseguiu ter áudios originais em poucos momentos. Isso também quer dizer que, como já foi rodado, já foi finalizado, todo o elenco, todos os atores já foram pagos, já trabalharam e agora já não tem mais contrato, né, de trabalho aqui com esse filme, né? Então, a gente não tem como chamar essas pessoas para vir fazer ADR, fazer dublagem, né, fazer qualquer outra coisa que seja. Então, a gente tem que resolver entre nós. Ao mesmo tempo, também a galera de som direto, a galera que captou o som direto, que inclusive captou muito bem o som direto dessa série, não tá. A gente não consegue falar com eles, até mesmo que a gente consiga falar, eles não têm mais nada a ver com isso, eles já trabalharam, já entregaram e já estão com certeza em outros projetos, né? Então a gente está meio que por conta própria tendo que resolver essas questões. Isso traz possibilidades, mas ao mesmo tempo muitos desafios, muitas demandas específicas. E hoje eu vou falar de uma específica mesmo aqui com a gente, que é efeitos sonoros. Nós estamos fazendo aqui bastante coisa de efeito sonoro, principalmente ambiente, né? E algumas coisas que seriam principalmente Foley, né? Só que, como não é o orçamento original, não tem um orçamento para Foley, né? Não tem um orçamento que pague um estúdio de Foley com um mixer, Foley mixer, com artista de Foley e depois uma edição de Foley para fazer o Foley dessa série. A gente tem que resolver o que seria Foley editando os efeitos. E aí vale diferenciar aqui, de novo, que eu sei que isso é uma coisa que gera confusão. Foley é o efeito sonoro que é feito sob medida para a imagem. É quando você tem um artista de Foley assistindo e fazendo,
e um técnico de gravação, que seria o Foley Mixer, gravando. Foley só é isso. Se você está gravando efeito sonoro no set de filmagem, não é Foley. Se você está gravando um som e depois você vai tacar e você vai editar, não é Foley. Se você pegou um som que foi gravado e agora você está editando ele aqui na tua sessão, não é Foley. Sacou? Ah, se eu comprei um banco de som da internet chamado Foley. É Foley, Pedro? Não. Não é Foley. Só que são sons que seriam sons de Foley. Mas o que você está fazendo não é Foley. Você não está sendo artista de Foley, o editor de Foley, não está sendo. Porque perde o. Foley não é só o nome que a gente dá para os efeitos sonoros, para um tipo de efeitos sonoros. O Foley é o nome que a gente dá para o tipo de produção, né? Para a técnica que se usa para produzir aqueles efeitos sonoros. O nome do som é efeito sonoro de passos, efeito sonoro de copo na mesa, de qualquer coisa, de beijo, mas o nome, isso são efeitos sonoros, só que o nome que a gente chama de Foley é a técnica que se utiliza para criar esses sons, para produzir os sons, certo? E essa técnica exige uma maestria, uns skills, umas habilidades completamente diferentes da técnica de edição de efeitos, ou da técnica de gravar efeitos sonoros para depois editar, ou da técnica de organizar banco de efeitos ou limpar efeitos. São técnicas completamente diferentes. Por isso exigem estúdios diferentes, profissionais diferentes e um processo completamente diferente. Por isso que a gente separa, certo? Então, Foley é isso, tá? É quando a gente faz sob medida. E no caso, essa série não está conseguindo ter muito Foley, porque não tem como eu ficar fazendo coisas sob medida dentro de um estúdio pequeno, como é esse aqui que eu estou falando, né? E sem nenhum técnico de gravação e tudo mais, e com problemas de vazamento e de, né, enfim, não tem, e também não tem orçamento para a gente ir fazer Foley de verdade num estúdio. Então, por mais que eu seja artista de Foley, né, não caberia o orçamento da série inteira, não pagaria um episódio mais ou menos, né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente falar. E aí isso gera um problema, que é, então, os sons que seriam de Foley dos personagens, pô, como é que a gente vai fazer? Vai ficar sem? Eles andando vai ficar sem? Claro que não. Alguns momentos em que é muito importante a gente ouvir os passos do personagem, o que a gente faz? A gente tem que ou editar o som em bancos de som, e aí no caso aqui eu tenho usado o Soundly, né? Mas também uso outras coisas. Então, bom, o Soundly aqui é ele é um programa que você paga a mensalidade, eu pago aqui, né? E você consegue acessar aqui, ó, passos, por exemplo. E ele reproduz. Passo na madeira, passos aleatórios. Esse aqui você tem que filtrar muito, tem muitos sons mais ou menos, você tem que filtrar muito, mas enfim, é um recurso. Eu também tenho usado o SoundKill, que é um outro software similar a esse, e tenho usado meu banco de som de efeitos sonoros, que tá. Depois que eu passei por um problema em 2020, perdi meus HDs, o que eu consegui recuperar ainda até hoje não está organizado. Então eu tenho usado pouco ele, tenho recorrido mais a isso e a outras libraries, né, outras bibliotecas de som. Só que qual que é o problema? Quando eu uso esses sons, eu preciso sincronizar um por um. Preciso sincronizar um por um com a imagem. É muito chato, leva muito tempo. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Só que, além de você levar muito tempo, ser muito chato, não fica tão bom quanto o som original, em muitas vezes, né? Não fica tão bom quanto o Foley, isso com certeza, né? E, e além disso, você você às vezes tem uma limitação de passos. Então, você tem 10 passos, você tem que ficar reciclando aqueles passos por uma caminhada longa, por exemplo. E aí isso fica bem evidente, fica tosco, fica feio. Então, eu não gosto de fazer isso. Então, sempre que eu posso, eu aproveito o som que veio no som direto, né? Então, bom, como assim, Pedro? Bom, quando vem no som direto, a gente grava o som direto, o que vem lá?
o objetivo principal do som direto lá no set, que está com o microfone, é captar o diálogo, né? É o diálogo. E eles fizeram isso muito bem aqui nessa série, tá muito bom, tá bem claro, super fácil de trabalhar na parte da edição de diálogo por conta disso. Mas além disso, o som direto grava algumas coisas também. Por exemplo, o personagem está andando, vai vir a caminhada. O personagem dá um beijo em alguém, vai vir o som do beijo. E por aí vai, né? Então, acaba pegando algumas coisas no microfone. E aí, essas coisas que não são diálogo, né? A pessoa está falando, mas aí para de falar, bateu palma. E veio o som da palma no microfone, isso não é diálogo, né? A palma não é diálogo. A palma é um outro som que não é diálogo. E como que a gente vai categorizar esse som? Efeito sonoro. Pô, Pedro, mas tá gravando ali na hora ali, não é o som real? É o som real, mas é efeito sonoro, porque não é diálogo, nem é música. Então é efeito sonoro, certo? E a gente chama os efeitos sonoros que são gravados no set de filmagem, a gente chama de efeitos sonoros da produção, ou Production Sound Effects, ou Production Effects em inglês, ou a sigla PFX. PFX é uma sigla que significa Production Effects, certo? E a gente usa essa sigla para a gente se referir aos sons que foram gravados no som direto, que não são diálogo nem música, que são do vazamento dali, e que sejam interessantes para a gente. E nessa série, eu tive que recorrer muito aos PFX. E aí, o que eu preciso fazer para poder aproveitar? Porque às vezes vem um som de respiração, né? Então, vou mostrar para você aqui agora. Vamos lá. Tem uma cena aqui que eu tenho 2 momentos que isso seria interessante. Essa cena aqui. Bom, o AF, eu vou tocar só o AF, tá assim, ó. Chegamos. Certo? Então, o que a gente está vendo aqui? Que quando eles andam, vem o som do passo e vem o som da fala deles. E também vem uma respiração, né? Essa respiração não é interessante a gente botar nos PFX. A fala também não é, né? Mas é muito interessante a gente tentar aproveitar esses passos, a gente tentar aproveitar esse som de alguma forma, né? Então, o que eu fiz? Está aqui, inclusive, ó. Eu consegui pegar e separar as coisas. Como? Vou mostrar. Primeiro, ó, vamos ver aqui. Bom, tirei a respiração, tirei a fala, chegamos, né? Como? Eu peguei aqui uma parte, deixa eu ver qual deles é, se é esse primeiro aqui. Vamos ver. Tá, isso aí, vou pegar isso aqui, copiei para cá para baixo. E aqui eu fui lá e taquei no software RX, que é aí o queridinho de muita gente. No RX, que é esse software aí que ele está abrindo, o computador está cheio de coisa, eu consigo ver e analisar todo esse som, né? Eu consigo ver que tem um humming aqui, esse aqui que eu tiro. Eu consigo ver que aqui tem a fala dela, chegamos, está aqui, né? Chegamos. Né? Aqui está o ele, chegamos. Ah, não, é o er dela. Chegamos dele, está aqui. Chegamos. E aqui eu tenho uma respiração, né, dela. Ah, não, isso é o pé arrastando, beleza. Então, com isso aqui, eu consigo ver e ir limando parte por parte. E aí, o que eu fiz aqui? Eu limei principalmente esse ponto aqui. Aqui parece que tem a respiração dela, né? É uma respiração dela. Eu limei isso aqui, limei essa respiração e limei essa parte aqui. Isso aqui, daqui para lá, não precisava mais mesmo, né? Que daqui para lá acho que não tem nada de útil. Deixa eu ver. Chegamos. Tem nada de útil. Mas aqui eu queria tentar manter o passo que ela está dando. Tem um passo bem aqui. Né? E aqui ainda tem outro, né? Outro passo aqui. Nesse ponto aqui, daqui para cá.
Então, eu queria manter, mas tirar isso aqui ao mesmo tempo. Como que eu fiz isso? Eu usei, nesse caso, o Ambience Match, que é uma coisa para você... É uma ferramenta do RX para você casar a ambiência, né? Então, aqui, ó, aproveitei os momentos de silêncio, máximo possível de silêncio. Tem uns pontos aqui que tem uns cliques, algumas coisas assim. Dei o Learn nele e vim aqui e simplesmente cobrir. Então, aqui, tá aqui, cobrir, né? Né? Aqui tem uma respiração dela que está vazando, que eu fui e simplesmente tirei de uma forma mais rápida mesmo, né? Chegamos. Né? Então, com isso aqui eu já consegui limar bastante coisa, mas vamos ver. Aqui tem alguma respiração que eu posso tirar aqui. Chegamos. Beleza. Com isso aqui, eu posso mandar de volta, renderizar, tirei aqui. Né? Além disso, o que eu fiz? Nessa versão que está aqui em cima, que dá para ver que ela está mais limpa, eu passei outras coisas, né? Eu usei um denoiser, o Spectral Denoise, para dar uma limpada aqui. Aprendi aqui o perfil do ruído, né? E passei aqui para limpar um pouco esse ruído, né? Fui bem de levinho. Vou botar mais aqui, sem ouvir nada, só para demonstrar. Mas eu fui bem devagarzinho para ver quanto que eu conseguia tirar sem perder qualidade. Além disso, aqui eu consigo ver que tem um humming, né? Então eu usei também um derrame nele, né? Às vezes o derrame não pega muito bem, não, isso na minha experiência aqui. Mas nesse caso aí eu vou lá e eu mesmo uso o Spectral Repair no humming dele, né? No caso aqui o humming é estático, só em algum momento aqui no final que ele abaixa um pouquinho e tal, mas vou fingir que não vi e vou meter um render ali. Pronto, ó, tirou o humming, tirou os harmônicos dele. Chegamos. Beleza, agora eu posso chegar aqui, processar isso aqui. E agora, quando eu tocar aqui, o início, que antes estava com ruído, estava com respiração, olha como é que tá. A respiração dela ficou um pouquinho ainda. Beleza. Agora eu consigo aproveitar isso aqui como efeito sonoro sem precisar fazer Foley, sem precisar reeditar um monte de passos aqui, né? Bom, eu fiz isso nesse ponto, nessa cena, fiz isso nesse beijo aqui deles e fiz isso nesse outro ponto aqui também, que eu até botei um marcador aqui para mostrar para vocês, que foi a mesma coisa. Ó. A gente continua com ele à distância. Né? Que aqui tinha a respiração dela. Deixa eu botar aqui. Ó. Tinha risadinha. Respiração. Aqui tinha uma respiração também que eu tirei. Né? Então, fui limpando isso aqui e aproveitando. A mesma coisa aconteceu nesse momento aqui dos beijos. Beijo, a gente costuma fazer em Foley, é muito importante a gente ter beijo quando a gente vai fazer coisa que vai ser dublada depois, porque quando se tira o som direto, o beijo também sai, né? Então, ele acaba entrando junto do diálogo, né? E aí você tira o que é diálogo para dublar em outra língua e perde também o som do beijo, aí fica vazio, fica estranho. E aí, às vezes, quem está dublando faz lá uns e não fica tão legal. Então, a gente costuma fazer em Foley, né, para mandar já. E nesse caso aqui, eu fiz o mesmo processo
para aproveitar esse beijo aqui. Então, certo? Fui limpando, aí aqui tem um momento aqui que eles riem e tudo mais, e que eu não precisei ficar limpando no RX para não perder qualidade, simplesmente não tinha beijo nenhum, aí eu simplesmente cortei, fiz uma edição de corte mesmo, né? E aqui voltou o beijo. E foi isso. Certo? Que aqui no caso eu poderia até dar uma margenzinha maior aqui, né? Beleza. Então aqui foi a mesma coisa, né? O que a gente tinha? A gente tinha isso aqui. Vou botar para tocar aqui o AF. Tinha som de roupa arrastando. Tinha a risada dele no meio, aqui no final, né? E aqui eu deixei só o beijo. Então, se eu toco tudo menos o AF, né? Vamos lá, tudo menos o AF. Tem ambiente e efeito. Tá pronto para a dubladora e o dublador dublarem em cima disso aqui. Certo? Bom, então é isso. Hoje eu ia mostrar para vocês um pouco disso aí. E eu tive que fazer isso em muitos momentos nesse episódio. Muitos momentos para aproveitar som de passo, para aproveitar som de beijo, som das coisas que estão acontecendo. Eu tive que limpar e remover o que era diálogo, remover o que era respiração, o que não era efeito sonoro, o que era para sair da boca dos personagens, né? O que vai ser dublado. Tive que remover e aproveitar só os efeitos, né? Eu, no caso aqui, como a edição de diálogo está terceirizada, está com o Dudu, o Eduardo Keller, ele está resolvendo toda a outra parte que diz respeito ao diálogo. Então, ele tem aproveitado o máximo do diálogo lá possível e consegue limpar, fazer quase o processo oposto do que eu estou fazendo. Então, tirar efeito, tirar coisa que está misturada do diálogo, para a gente poder ter tudo separadinho na hora de mandar de entregar, enfim, para comercializar lá fora e tudo mais. Então, bom, esse tem sido uma grande parte do trabalho aqui. Estou trabalhando para tentar resolver, para a gente não precisar ficar tanto tempo editando Foley, editando o que seria Foley, né? Editando os passos, tentando fazer Foley aqui em casa, num esquema mais limitado, enfim. Então, isso aí tem sido grande parte do trabalho de edição de efeitos, para separar os efeitos sonoros do diálogo. E tem sido bem útil, eu tenho conseguido alguns resultados legais em momentos importantes. Bom, então é isso aí que eu queria mostrar para você hoje. Fica de olho aí nos próximos e nos anteriores, nos episódios de Making Off de Sound Design, que está acontecendo agora com a série do Dona Flor e seus dois maridos. Dá uma olhada lá no canal e se liga. E lembrando mais uma vez, a gente vai abrir as inscrições para o curso completo e aprofundado pós-som de vendada, um curso de pós-produção de som para audiovisual, para você aprender a trabalhar com som para cinema, série, filmes, né, TV e o que mais você quiser fazer. Vai aprender todos os processos da pós-produção de som e vai entender mais ainda cada uma dessas coisas que eu estou fazendo, cada uma dessas pistas, dessa sessão que eu tenho aqui, né? Que é uma sessãozinha pequena até, mas só de efeitos sonoros, olha lá, efeitos e ambis, né? Enfim, você vai poder conhecer um pouco mais isso aqui. Essas inscrições vão abrir por pouco tempo e vai ser no final de novembro, na semana da Black Friday, tá? Então já estou avisando antecipadamente, porque a gente não vai fazer nenhum evento de lançamento dessa vez. Então é para ficar ligado, para não perder a oportunidade. Essa vai ser a última turma do ano, beleza? Depois a gente só volta em 2023. Então é isso aí, gente. Valeu, espero que tenha sido útil para você. Dá o like, joinha, compartilha isso aqui, comenta com a galera que se interessa por cinema, que se interessa por som, que se interessa por produção musical, por edição, enfim, por coisas relacionadas. E deixa teus comentários, teus likes, e é isso aí, tua curtida, essa parada. Valeu!